pedir que você dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Agora levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Fale bem alto, diga: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Fala comigo. Eu vim aqui para ouvir tua voz. Amém, meu irmão? Nós não viemos aqui para assistir cultos, para ser plateia. Nós viemos aqui para sermos ministrados, sermos direcionados. Não seja aquela pessoa... Eu estava falando hoje que às vezes te chega num patamar espiritual que a gente se acostuma e a gente age no automático, sabe? Já criou o hábito de fazer aquilo, mas a gente não tem mais aquele sentimento que a gente tinha. Fica normal a gente ouvir a palavra todo domingo, mas entra por aqui, sai por aqui. Mas eu quero pedir que nessa noite, essa palavra ela venha fazer diferença na sua vida. Amém, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz que o sábio ele ouve e pratica. Então eu quero pedir que você ouça essa palavra, mas você tire para a sua vida. Não tire para a vida do seu irmão, da sua mulher, do seu esposo, não, é para você. Tá bom? Gênesis 12, um versículo bem conhecido que nós conhecemos. Gênesis 12, capítulo 2, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Gênesis 12. Aleluia. Diz assim, ó: abençoarei, o 2. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. Quantos dizem amém? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Você entendeu isso aqui? E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Diga para a pessoa do seu lado: se tu uma bênção. Diga mais uma vez: se tu uma bênção. Amém? É muito fácil nós como carnais, homens carnais, homens humanos, e principalmente a gente que frequenta direto culto, direto. A gente olhar para algumas pessoas e dizer: esse aí não é crente, aquele ali não é crente, aquele ali é fulano de tal, eu não aceito aquele dali. Eu já vi pessoas até que não querem que a outra ore por ela, porque ela diz: esse daí não tem cacife para orar por mim não. E a gente olha algumas pessoas e começa a julgá-las. Mas eu quero perguntar de você, sem olhar para o outro, sem olhar para ninguém. Quero que você olhe para você, hoje. Você é uma bênção? Eu quero saber, quero que você responda para você. Essa palavra aqui fala de quando o Senhor fala com Abraão. E ele fala com Abraão e promete muita coisa para Abraão. Muita coisa. Ele fala que ele vai engrandecer, ele vai abençoar, ele vai multiplicar. Disse: olha, tudo isso eu vou fazer contigo. Vou te engrandecer, o teu nome vai ser conhecido. O nome de Abraão hoje é conhecido no mundo todo. Tem muita gente que até hoje coloca o nome dos seus filhos de Abraão. Eu não coloquei o nome de Abraão nos meus filhos. Eu não tive um filho, mas eu tive um pato. E eu profetizava para aquele pato. Eu coloquei o nome dele de Abraão. E eu dizia: tu será pai de muitos patos.
E começou a crescer a minha ninhada de pato que eu tinha lá em casa. A minha pata botava ovo, por incrível que pareça. Ficava lá em casa, chovia e alagava. Então o ovo ficava lá na água. Mas quando ela ficava ali, chocou tudinho. Então muita gente coloca, porque Deus, ele prometeu tudo isso a Abraão. E você que estuda a história de Abraão, você vê que tudo isso vai se cumprindo na vida dele. Mas Deus pede uma coisa só dele. Uma coisa. Bote o dedinho assim para cima e diga: uma coisa apenas Deus pediu dele. O que Deus pediu de Abraão? O que ele pediu de Abraão? Para ele abençoar Abraão, o que ele pediu? Diga aí, você leu? Para você. O que ele pediu de Abraão? Vamos dizer todos juntos, o que ele pediu de Abraão? Sê tu uma bênção. Tu vai receber tudo isso, mas eu quero que você seja uma bênção. Olha só, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa poderosa! O que você quer e o que você está pedindo de Deus e que ainda o milagre não aconteceu? Talvez em alguma área da sua vida você não é uma bênção. E eu quero falar aqui para a Igreja 7X hoje, para que eu e você possamos ser uma bênção. Eu vou te dizer hoje 3 coisas, e depois a gente vai orar, que possa te indicar esse caminho para que você seja uma bênção. Você olha um outro sujeito, uma outra pessoa, e há um paradoxo muito grande entre eles. No Novo Testamento você tem um cara chamado Judas. Eu ainda não vi, se tem eu não sei, nenhum crente. Eu já vi que o crente coloca o nome dos filhos de Abraão, de Josué, que mais? Caleb, Sara, que mais? Vamos dizendo aí. Quais são os filhos do nome dos teus? Mateus, Davi, Isaac, Jacó, Salomão, Saul, Paulo. Como é o nome das tuas filhas? Ana, coloca Ana. Caras, coloco. Mas eu ainda não vi alguém colocar o nome do seu filho de Judas. Tu já viu? Deus me livre, pastor. Eu ainda não vi. E eu acho que se colocasse o nome de Judas num curumim, ele ia sofrer bullying no colégio. Porque até o nome de Judas ninguém quer nem ouvir. Porque ele não foi bênção, ele foi maldição. Mas você pode ver que tem gente colocando o nome de Abraão em seus filhos até hoje. Eu quero perguntar para você quem é você. Sabe por quê, irmãos? Porque uma atitude de alguém que é uma bênção, uma atitude que ele toma, abençoa muita gente. Você sabia disso? Você sabia que se você que está vindo aqui para a igreja, ninguém da tua casa é crente, mas eles vão sendo abençoados só porque você está aqui? Porque o próprio Deus os abençoa. Quantos filhos estão aqui hoje porque as mães oraram? Uma atitude. Mas eu vou te dizer uma coisa, o contrário também é a mesma coisa. Tem pessoas, irmãos, que uma atitude dele que ele faz dá problema para milhares de pessoas. Uma atitude que o sujeito toma, ele prejudica a vida de muita gente.
Uma atitude dele. Tem maridos que tomam uma atitude, ele prejudica relacionamento de filhos, esposa, pai, sogra. Uma atitude maldita de um funcionário, de um colaborador numa empresa, vai amaldiçoar muita gente. Mas uma atitude de bênção de alguém abençoa muita gente. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu digo: Senhor, eu quero ser bênção para as pessoas. Aonde eu for, que as pessoas olhem e digam assim: vai ser bênção. Foi uma bênção ele estar aqui. Foi uma bênção ele participar aqui. Porque tem gente que aonde chega, irmão, aonde chega, a maldição acompanha ele. Aonde ele chega, o mal apanha ele. Se ele está tudo bem numa empresa, aí ele entra naquela empresa, aí começa o problema. Está tudo bem numa família, aí ele se envolve com alguém naquela família, aí começa a vir a desgraça naquela família. Está tudo bem numa igreja, aí aquele sujeito entra, aí começam os problemas na igreja. Mas o contrário também é a mesma coisa. Tem gente que entra numa família e aquela família se torna melhor. Tem gente que entra numa empresa e aquela empresa se torna melhor. Tem gente que entra numa igreja e aquela igreja se torna melhor. Você pode ir lá na igreja Nova Jerusalém e perguntar para o meu pastor se quando eu entrei foi o antes e o depois daquela igreja. Porque eu digo: Senhor, eu quero ser bênção aqui nessa igreja. Eu não quero ser problema para o meu pastor. Eu não quero ser problema para os meus irmãos. Eu não quero dar mau testemunho. Porque tem gente que diz assim: ó, eu não estou nem aí porque falam, entendeu? Isso aí ficou moda, meu irmão, até nas redes sociais. Quer dizer, eu não estou nem aí. Mas não estou nem aí, você está ferindo às vezes a Deus com seu mau testemunho. Deus quer que você seja bênção. Como é que você pode ser uma bênção, pastor? Quem quer ser uma bênção, diga amém. Quem quer ser uma bênção, diga amém. Primeira coisa para você ser uma bênção. Primeira coisa e muito importante, meu irmão. Diga comigo: eu preciso encontrar o meu propósito. Diga: eu preciso descobrir o meu propósito. Por que Deus te trouxe para esse mundo? Você sabe? Ah, pastor, Deus me trouxe para esse mundo para mim ter família. Ah, para ter família não é propósito. Isso é viver. Sabe? Para que Ah, Senhor, eu nasci para trabalhar de empregado, ganhar um salário. Não, isso não é propósito de vida. Isso é necessidade. Ah, pastor, irmão Raul, eu nasci para ser crente. Eu nasci para servir a Deus. Isso não é propósito. Isso é dever. Lembra do que Salomão disse? Salomão disse que é o dever de todo homem. No finalzinho do seu livro, ele diz assim, lá no livro de Eclesiastes, o último livro que ele escreve, ele diz: de tudo o que tu tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Isso não é propósito, isso é dever. Você tem que descobrir o seu propósito. Para que Deus te criou? Por exemplo, eu não sei quem fez esse púlpito, mas esse púlpito foi criado com um objetivo. Ele está cumprindo o seu propósito. Essa caixa aqui, ó,
ela não foi criada só para estar aqui na igreja. O Criador dela fez para ela multiplicar o som que sai de vozes. Alguém criou esse microfone, e esse microfone tem que cumprir o propósito dele. Esse microfone, ele não pode estar ali no lugar dessa caixa, porque se ele estiver lá, ele não vai cumprir o propósito dele. Para que Deus te chamou? Qual é o propósito? Que propósito? Qual é o seu propósito de vida? Se você olha para Abraão, Abraão teve um propósito. Ele disse, olha, ele foi o pai da fé. Esse foi o propósito dele. Qual o propósito de Noé? Fazer uma arca para Deus. Qual o propósito de Moisés? Tirar o povo do Egito. Esse foi o propósito de vida. Descubra o seu propósito. Sabe por que tem muita gente oprimida? Sabe, tem muita gente assim sem saber o que fazer? Porque não sabe o propósito que Deus criou ele. Para que Deus criou, querido? Busque e descubra o seu propósito. Deus, ele nos fez com um propósito. Quantas pessoas, se você vai no cemitério, nós tivemos agora dia 2, o dia dos mortos aí, o que acontece? Tem muitos sonhos, muitos projetos ali enterrados. Eu quero dizer que dentro de você aí tem músicas que vão abençoar multidões. Dentro de você tem livros que vão abençoar vidas. Dentro de você tem projetos. Agora você precisa buscar o seu propósito. Para que Deus te chamou? Como é que eu sei do meu propósito de vida? Porque o meu propósito de vida, quando Deus coloca algo no meu coração, ainda que seja algo espiritual ou algo secular, Deus, ele não pode estar de fora. Talvez Ele chamou você para liderar uma multidão para Ele, ser um pastor, ser um cantor. Talvez seja esse o seu propósito de vida. Mas Deus chamou você, você veio para cá porque Deus tem algo com você. Quando eu era do mundo, eu nunca esqueci um rapaz que eu conheci. Eu tenho descoberto o meu propósito em cada área. O teu propósito não é todo mundo que vai entender, mas aquelas pessoas os quais o Senhor te enviar, Ele vai entender. Porque tem gente precisando do que você tem. Diga comigo, tem gente precisando do que eu tenho, do que eu sou e do que eu conheço. Tem gente. E eu conheci esse rapaz. Eu era do mundo. E eu fiquei admirado com ele, porque eu sempre lá no mundo, eu sempre gostei de música. E eu fiquei impressionado com ele, porque uma pessoa jogada, mas ele disse assim, olha, eu sei tocar violão. E ele pegava o violão e tocava, e eu fiquei admirado com aquilo. Eu disse, meu Deus, olha só como esse rapaz está se perdendo. E ele pegava o violão, tocava aqui atrás nas costas e cantava as músicas. Eu não sei se você sabe, mas tinha um grupo de heavy metal que ele fazia muito sucesso, chamado Guns N' Roses. Quem já ouviu falar deles? Ouviu falar? E um dia eu estava na minha casa assistindo o jornal, e eu estava bem novo na fé. Estava bem novinho, eu acho que eu estava com 30 dias, 60 dias, eu não sei.
estava aparecendo aquele rapaz cantando, porque estava fazendo a propaganda do Rock in Rio na época. E quando eu vi aquele rapaz sem camisa, cabeludo, com uma calça justa, e dava um grito estridente, e a câmera mostra assim, havia um mar de gente. Eu me ajoelhei naquela hora e eu chorei bastante. Eu disse: Senhor, esse homem influenciado por um espírito que não é o teu, está levando multidão para o inferno. Mas eu me coloco na tua presença hoje para fazer o contrário. Eu quero levar multidões para o céu. 1 ano depois eu estava aqui na igreja. Eu fui ungido para ficar aqui. E isso tem sido meu propósito de vida. Durante 30 anos, eu tenho sofrido dores de parto por essa igreja. Você não sabe o quanto. Incompreensões, injúrias, rejeições. Muitos amam, muitos rejeitam. Solidão, sofrimento. Mas o meu propósito continua até hoje. Recebi ofertas, salários muito acima do que eu ganho aqui, para ir para outras igrejas, mas eu sabia que não era de Deus. Você precisa descobrir o seu propósito de vida. Eu quero dizer para você uma coisa: o seu propósito de vida, quando Deus te mostra, você trabalha por prazer e não por receber. O teu propósito de vida vai te dar liberdade psicológica. O teu propósito de vida, ele vai te dar liberdade financeira. É no teu propósito de vida que você vai enriquecer. Tem pessoas, irmãos, que eles sabem, eles sentem que dentro dele tem algo. Eles sabem que eles podem mais. Eles sabem. Eu falo para Deus, eu digo: Deus, obrigado pelas ovelhas que tu tem me dado. Obrigado, muito obrigado por cada irmão que está ali, por cada visitante que vai na igreja. Mas eu não estou satisfeito. Eu não estou pleno. Porque quem tem uma visão grande, a igreja que está aqui dentro, não é essa igreja que eu vejo aqui hoje. As pessoas que eu vejo aqui hoje não são as que eu vejo aqui dentro. Não sei se você está me entendendo. Eu não vejo uma igreja de pessoas pobres. Eu vejo uma igreja de milionários. Eu não te vejo você andando de ônibus, eu te vejo você andando no teu carro. Eu não te vejo você trabalhando de empregado, eu te vejo como patrão. Eu não te vejo com escassez, eu te vejo na abundância. É a igreja que eu vejo, é assim. Se eu morrer e eu não ver isso, quando eu chegar lá no céu, eu vou dizer: Senhor, eu morri frustrado. Porque o propósito que tu me chamou, eu não cumpri. Qual foi o propósito de Jesus ao vir nessa terra? Você sabe? Qual foi? Salvar os pecadores, os perdidos. Aí sabe o que ele faz lá na cruz? Ele diz assim: Pai, está consumado, está feito, o meu propósito eu cumpri. Por isso que ele foi embora. Qual foi o propósito de vida de Paulo? Você sabe? Quem é bom de Bíblia aí, meu filho? O apóstolo Paulo. Pregar para os gentios. Porque até naquele momento
O Espírito de Deus tinha mandado eles irem para os judeus. Mas eles não iam para os confins da terra. E o que aconteceu? Deus chama Paulo e diz: você vai levar o evangelho até os confins da terra, as autoridades. E no final da vida dele, o que ele diz? Qual é o versículo? Vamos aprender? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já está me esperando, a qual virá para todos aqueles que guardam essa fé. Ele cumpriu o propósito dele. Irmãos, no dia que eu morrer, eu quero que esse versículo esteja lá. Eu não quero que aquele versículo diga assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não coloque esse lá no meu túmulo. Coloquem esse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cara, isso é poderoso. Porque o teu propósito de vida manifesta quem não gosta de você. Quando você está no seu propósito de vida, você vai saber quem é teus amigos e quem não são teus amigos. No teu propósito de vida, você vai saber quem são aqueles que estão contigo e aqueles que não estão contigo. Porque aqueles que não estão contigo, quando eles verem que o barco vai afundar, eles são os primeiros a pular fora. Teve muita gente aqui, quando aconteceu o racha, ficaram assim, ó: e aí, a gente fica com o pastor ou não? Eu fico com o pastor Raul ou eu vou embora dessa igreja? Teve muitos que foram embora, pularam fora do barco, porque muita gente disse assim: acabou para eles, já era. Mas teve muitos que ficaram. Mas eu tenho certeza, hoje, depois que tudo passou, muitos dos que saíram ainda continuam dizendo assim para mim: esse é meu pastor. Você for lá na minha rede social, você vê muita gente falando isso para mim: esse é meu pastor. Até hoje você é meu pastor. Eu não sou mais, né? Sou pastor de vocês. Porque quem não está com você na prova não pode receber medalhas junto com você quando você estiver lá no pódio. Isso tem que ficar de fora. Sabe uma coisa que eu sempre busquei, eu sempre orei para que eu não fizesse isso? É porque quando eu casei com a minha esposa, nós éramos pobres demais. A primeira casa que a gente morou foi cedida de um depósito que a gente tinha. O colchão que nós fomos, que eu levei a minha esposa para morar, era o colchão do meu irmão Francisco com Paulo. Tá lembrado, Francisco? Que a gente dormia no chão. E eu disse: mano, me dá o teu colchão. Era um colchão Jó. Você sabe o que é colchão Jó? Pirento. Não tinha mais capa, não tinha nada. E aí o que nós fizemos? Eu peguei, coloquei ele no varador lá e comecei a bater assim, ó, para sair toda a poeira. E a minha esposa pegou um pano, um lençol branco e colocou naquele colchão. Quando foi de manhã, ele estava encardido. Depois deu um toró tão grande que a gente tinha que estar fazendo assim: opa, isso aqui é uma goteira. Quando a gente se virava para cá, outra goteira vinha para cá, ó. E a gente ficava se defendendo das goteiras, ó. Colocamos panela no telhado quase todo. E ela ficou comigo. Nas piores fases da vida, ela ficou comigo. Aí agora eu já tenho uma condiçãozinha. Agora eu tenho um carro. Agora eu tenho uma casa. Agora eu tenho um dinheiro que eu posso viajar. Aí eu pego tudo isso e vou gastar com outra.
Isso não é justo, irmãos. Porque no momento da prova ela teve comigo. Então ela tem que colher os frutos, porque ela me suportou nessa época. Mas tem homem que ganha um dinheirinho e já arranja outra, né, irmão? Qual é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida, diga comigo, o meu propósito de vida vai manifestar quem está comigo e quem não está comigo. Porque no teu propósito de vida, quando todo mundo vê que começa a dar certo, aí vai juntar uma multidão. Mas na hora que o negócio quebra, porque vai quebrar aqui e acolá, vai dar uma... Aí pula fora. Só vai ficar os 300. Para que Deus te chamou, meu filho? O teu propósito de vida é que vai abençoar pessoas. Amém, meu irmão? Deus nunca nos dá um propósito de vida para ser para o nosso próprio ego. O meu propósito de vida tem que abençoar vidas. Você tem que ter propósito. Talvez Deus te chamou para ser um milionário. Tem gente, irmãos, que tem uma sede tremenda de ganhar dinheiro. Tem outros que não tem. Eu já fui com outras pessoas que dizem assim: pastor, não quero ser rico não. Tem medo da riqueza. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que não quer ser rico. Eu quero perguntar se você quer dinheiro. Quem quer dinheiro aqui, levanta a mão. Se alguém hoje, se eu chegasse aqui com esse cesto aqui, tivesse aqui dentro R$1 milhão, aí eu dissesse assim: eu quero que você coloque o seu nome num papelzinho e faça um bolo, só coloca um nome só, não coloca 10 vezes o teu nome, com certeza. Aí eu digo, você traz aqui nesse outro cesto que eu vou mexer aqui, o nome que sai vai ganhar esse 1 milhão. Você viria trazer o seu nome aqui na frente? Sim ou não? Aí a pessoa se contradiz, sabe por quê? Porque muitos que querem 1 milhão, eles dizem assim: eu não quero ficar rico. Como é que pode? Eu nunca vi uma pessoa que tem dinheiro ser pobre. O teu propósito de vida vai fazer você enriquecer. Você sabia disso? Teu propósito de vida. Quero que você levante uma de suas mãos comigo bem alto, por favor. Feche seus olhos que eu quero orar para que o Espírito Santo te revele o teu propósito de vida. Vou te dar uma dica. Você está feliz com o que você está fazendo? Você está realizado? Ou você sente que isso aí não é o que você nasceu para fazer? Senhor, eu sinto que está faltando alguma coisa. Então, em nome de Jesus, Senhor, revela aqui para o teu povo todo o propósito que tu tem para eles. Qual é o propósito, Senhor? Em nome de Jesus. Tem um cara que a maioria das pessoas hoje tira o chapéu para ele, porque o nome dele ficou conhecido. E ele estava muito acima, muito na frente da ideologia das pessoas quando ele viveu. E eu creio que aquele homem cumpriu o seu propósito de vida, chamado Enéas. Todo mundo lembra dele. Meu nome é Enéas. Quem é que não conhece aquele homem? Mas ele morreu pelo propósito de vida dele.
E se você for lá no YouTube, você vê algumas entrevistas dele, o que ele fala é igual como está hoje. Muito inteligente, ele é professor de universidade, mas não era esse o propósito dele. O propósito dele era esse. Muitas coisas vai acontecendo na sua vida para que você tenha um propósito. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu. E eu falei para ele assim: amigo, você já descobriu para que Deus te chamou? Deixa eu falar para você que sente um chamado de ser pastor. Há pastores que até hoje não sabem para que Deus chamou eles. Eles acham que Deus os chamou para que eles pastoreiem igrejas. Mas Deus chama um pastor e ele dá uma mensagem para ele. Ele não pode pregar outra mensagem a não ser aquela. Aquela mensagem ele vai morrer por ela. Aquela mensagem que ele prega vai se levantar grandes inimigos. Deixa eu te dizer aqui. Qual foi a mensagem de Noé que Deus deu para ele? Você sabe? Qual foi a mensagem dele? Sabe, Elias? Dilúvio. O que ele falava era só sobre dilúvio. Ele só falava de dilúvio. E ele disse: vai ter um dilúvio, pessoal, vai ter um dilúvio. E o que o pessoal dizia que ele era? Louco. E aí eles passavam e viu os filhos deles trabalhando na arca. Diziam assim: olha esses doidos aí, ó. Mas veio o dilúvio. Qual foi a mensagem que Deus deu para Moisés? Qual foi? Quando você olha para Moisés, qual era a mensagem que ele falava? Que Deus ia tirar o povo do Egito. Ia levar para uma terra que manava leite e mel. Quando você olha para o Valdomiro Santiago, o apóstolo Valdomiro, qual é a mensagem dele? Qual é a mensagem? Cura. Você olha para ele, você vê logo cura. Você não lembra de uma mensagem, de uma pregação do Valdomiro Santiago, mas você lembra de pessoas que foram curadas. Quando Deus chama Malafaia, qual é a mensagem dele? Você vê o Malafaia orando por doente? Porque ele é um mestre. Ele veio para ensinar. Quando a pessoa sai do propósito que Deus o chama, ele faz besteira e fala besteira. Qual foi o propósito que Deus deu para um peixe? Qual é o propósito do peixe? O que ele vai fazer? Nadar. Mas coloca o peixe na água, ele é alguma na terra, me perdoe. Na terra, ele é alguma coisa? Ele é uma presa fácil, porque ele saiu do propósito. Eu vejo muita gente que está falando, quer ensinar coisas e acaba tropeçando. Eu já vi muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus na televisão falando sobre riqueza e falam besteira. Sabe por quê? Eles mesmos se contradizem. Se você vir falar comigo, 5 minutos você falando comigo, eu já te falo sobre riqueza. Eu perguntei para esse rapaz, eu digo: não seja um pastor polivalente. Eu falei para ele: seja um pastor direcionado. Aprenda isso cedo. Porque quanto mais você aprender isso cedo, o seu ministério amadurece muito mais rápido. Para que Deus te chamou? Qual é a mensagem que Ele te deu?
Eu vou dizer uma coisa, levanta a mão aí, querido. Levante a mão. Você vai ter o melhor Natal da sua vida. Nesse Natal, mesmo que as predições que estão dizendo aí que vai ser um dos piores, para você vai ser o melhor. Você vai ter do bom e do melhor. Você vai ter fartura. Deus não te chamou para você mendigar. Deus chamou você para você prosperar, para você enriquecer. E é por isso que você está aqui. Você não está aqui por acaso, porque Deus pensou em você e disse assim: essa pessoa aí eu quero abençoar ele financeiramente. Eu vejo aqui, irmãos, milionários aqui dentro. Agora você precisa achar o seu propósito de vida. Quem conhece aí aquele pregador que morreu, evangelista Billy Graham? Billy Graham. Para que Deus chamou aquele homem? Salvação. Salvação. Aquele homem, quando pregava, ele pregava tão simples, mas quando ele fazia o apelo nos estádios, acho que o senhor já viu, né, irmão Ademir? Nos estádios, lotado, ele fazia o apelo, as multidões corriam para aceitar Jesus. Corriam, irmão. Corriam, saiu das cadeiras correndo para aceitar Jesus. Mas você não via em nenhum momento ele orando por doente, pregando sobre riqueza. Você não via só salvação, porque Deus chamou ele para isso, então foi isso que ele veio fazer. E é aí que ele é fera. Ninguém, olha, eu vou lhe dizer uma coisa para você: quando você estiver no teu propósito, ninguém te impede, ninguém te segura, você se torna uma pessoa imbatível. Você vai ser, ninguém te supera, você vai ser insuperável, porque você vai estar no teu propósito. Porque o teu propósito te dá energia, o teu propósito te dá vida, o teu propósito leva você a estudar, leva você a passar noites em claro. O teu propósito muda você, meu filho. Diga a segunda coisa, deixa eu terminar aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Coloca para mim aí. Provérbios, escreve aí, que isso aí faz parte do propósito. 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios, os teus propósitos serão estabelecidos. Olha o que diz aqui, ó. O teu propósito de vida, ele te aproxima de Deus. Você só vai ser uma bênção, como você precisa ser, como você quer ser, quando você tiver no teu propósito. Segunda coisa, para que você seja uma bênção. Levante a mão comigo, bem alto, e diga assim, ó: eu preciso. Diga, eu preciso. Diga mais forte: eu preciso dizer não para tudo aquilo que me afasta de Deus. Diga para a pessoa do seu lado aí: você precisa dizer não para tudo aquilo que te afasta de Deus. Você só vai ser uma bênção se você dizer não. Ora, eu preciso dizer não para os amigos que querem me afastar de Deus, então eu tenho que dizer não. Se aquela amizade está atrapalhando a minha amizade com Deus, eu tenho que dizer não. Se aqueles lugares que eu estou andando está me afastando de Deus, eu preciso sair daqueles lugares geográficos que eu ando. Aonde você anda, pergunte para você mesmo: Jesus anda aqui? Ele pode vir aqui? Ele está aqui? Ou esse lugar Jesus não frequentaria? Com essa pessoa que eu estou andando, Jesus andaria com ele?
aquilo que te afasta de Deus. Se tu tem alguém que está te influenciando e essa influência te afasta de Deus, foge. Sabe o que Salmo diz? Salmo 1. Quem conhece Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do seu Deus, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não permanecerão na congregação do justo. A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho do ímpio vai te afastar de Deus. Tem gente que tudo que vê na internet, ele vai lá e copia, toma para a sua vida, mas você não sabe se aquele conselho é de um homem de Deus ou não. Ah, mas ele é crente. Quem te prova? O que te afasta de Deus? O que está te afastando do Senhor? Então diga não para tudo aquilo que te afasta de Deus. Você quer ser uma bênção, e para que Deus te abençoe também, você precisa ser uma bênção. Então foge. Na hora do culto, nós temos 3 cultos aqui: quinta, sábado e domingo. No dia de quinta-feira, o que te afasta? O que te impede de estar aqui? Então foge disso, porque Satanás está roubando o teu tempo com Deus. No sábado, nós tivemos aqui culto de homens. Eu senti falta de muitos homens. Por quê? Porque eles estão, aquilo está afastando, o que eles ficaram fazendo está afastando eles de Deus. Domingo, sábado que vem agora, a líder das mulheres fez um convite aqui. Eu espero que no sábado você esteja aqui, porque Satanás vai tentar arranjar qualquer coisa para te afastar de Deus, e você vai dizer não, porque eu quero ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção, diga amém. Diga bem forte: eu, pastor. Glória a Deus. Então dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Tudo, qualquer coisa que te afasta de Deus, meu filho. A droga te afasta de Deus, a bebida te afasta de Deus. Então te afasta dessas coisas. Te afasta, foge. É um namoro indecente. Você não consegue ter um namoro puro, então te afasta. Tem alguns jovens aqui que estão namorando, mas se o teu namoro está puro, ou já teve sexo, ou já teve um namoro impuro, se está assim, meu filho, faz o seguinte: você que é homem, seja macho, e diga assim: a partir de hoje nós vamos dar um tempo, nós vamos terminar, vamos dar um tempo e vamos nos preparar e nos santificar, porque o nosso namoro está nos afastando de Deus, e eu não quero me afastar de Deus e estar próximo de você. Você precisa ser uma bênção. Diga não para tudo aquilo que te afasta de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 1:10. Coloca aí para mim, filho. Provérbios 1:10. Deixa eu só terminar. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, o que tem que fazer? Não consintas. Não consinta. Se teu namorado quer te se afastar de Deus, minha filha, diga: terminou aqui. Terminou aqui. Se converta.
Se os pecadores querem te seduzir ou querem te afastar de Deus, diga não. Não consinta. Diga: eu não vou, eu não aceito. Eu fiquei para sem aniversário, casamento, aniversário de família. Eu fiquei, todo mundo já sabia em casa. Diz: olha, o Raul não vem, porque hoje tem culto. Eu não ia. Tem gente que qualquer coisinha, chegou alguém em casa, ai, não vamos não, porque chegou um amigo. O que é isso, rapaz? Ah, eu não vou não, porque eu estou com uma dor de cabeça. Será que a dor de cabeça está te afastando de Deus, rapaz? Uma vez, eu conheci uma mulher, uma mãe solteira. E aquilo me impactou muito o que ela falou, porque eu não era crente. Mas eu nunca esqueci do que aquela moça disse. Uma jovem muito bonita. E aonde eu andava, muitos jovens ali queriam até namorar com ela, mas ela não dava bola, porque ela era uma serva de Deus. E um dia eu perguntei para ela, eu disse: escuta, aonde fica a tua igreja? E na época eu morava em Petrópolis. E ela disse assim: a minha igreja fica no bairro do Educandos, é a igreja de DPB. Eu disse: aquela igreja lá? Ela disse: sim. Eu disse: como você vai? Ela disse: eu vou a pé. Eu disse: mas você leva o teu bebê? Ela disse: levo. Eu coloco ele no carrinho e vou empurrando até lá. E não falta o culto. E eu disse: como você consegue? Ela falou para mim: é porque eu sou uma serva de Deus. E eu não quero que o meu filho atrapalhe o meu relacionamento com Deus, porque se eu der desculpa que eu estou com meu filho para ir para a igreja, Deus tira ele de mim. Eu nunca esqueci isso, irmão. E eu não era crente. Porque tem gente dando desculpa para Deus. É o marido, é o filho, é isso, é o meu trabalho. Aí o Senhor diz assim: ah, o teu trabalho é que está te... então eu vou tirar. Ah, é o teu marido, é? Eu vou levar. Eu sei que tem algumas que vão dizer graças a Deus. Fique à vontade. Mas é verdade, meus irmãos. Você quer ser uma bênção? Então diga não para tudo que te afasta de Deus. Timóteo 6, 1 Timóteo 6, verso 11. Verso 11. Timóteo 6, verso 11. Eu estou só no segundo. Eu não vou continuar não. Eu vou deixar o segundo para a semana que vem. Se Deus permitir eu falo, tá? Senão fica só em 2 hoje. Olha só o que ele diz aqui, ó. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade e a fé, amor e a constância e a mansidão. O conselho que Paulo dá para o seu discípulo é: tu não consegue vencer, foge. Foge, Leno. Se tu não conseguir vencer, foge. Como diz o paraense, capina. Foge, José. Foge, Tiago. Foge, Francisco. Você não consegue vencer, meu filho? Foge. Sai fora. Eu estava fazendo academia aqui no SESI. E aí eu não sei o que aconteceu, porque tinha uma mulher lá que ela se engraçou aqui do negão, né, irmão? Ela se engraçou do negão. E é bíceps pra cá, bíceps pra ali, agachamento pra colar. E ela ficou de olho. E eu achei estranho. Eu digo assim: tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa.
Quando eu terminava, aquela mulher chegava e corria lá comigo, dizia: o senhor já vai? Eu digo: vou. Me deu uma carona. Sabe o que eu fiz, irmão? Capinei do SESI. Diga, é cilada, não adianta. Você não consegue vencer? Foge. Se o problema está ali, vai pela outra rua. Foge, meu filho. Porque senão você nunca vai ser uma bênção. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui hoje, está botando um propósito: eu vou abandonar aquele sujeito, aquela pessoa. Você vai ver que hoje ainda ele ainda vai mandar mensagem. Presta atenção no que eu vou lhe falar, para você ver como é Satanás tentando te afastar de Deus. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu peço, que você fique em pé. Se o Senhor me permitir, eu continuo semana que vem. Talvez eu coloque mais uns 2, só para a gente se contextualizar. Mas eu fico devendo. Quero que você coloque a mão no seu coração. Enquanto nós estamos cantando, eu quero pedir que você, pastor, essa palavra falou comigo, pastor, eu quero entregar minha vida a Deus, pastor, irmão Raul, eu quero ser diferente, eu quero que você venha aqui na frente. Ah, pastor, eu quero ser uma bênção. Sabe o seu lugar e vem, por favor.